bom dia. Marcos 11, 12 e 14 diz que no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Na sequência, no verso 20 ao 26 de Marcos 11, diz que de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Assim disse Jesus aos discípulos. No primeiro momento, as palavras de Jesus podem passar uma má impressão, de Jesus. Algumas pessoas ficam revoltadas até por Jesus ter amaldiçoado a figueira, pois o texto diz que não era tempo de figos. Mas afinal, o que Jesus desejava ensinar aos discípulos? Lembre que Jesus usava a natureza para ensinar coisas aos discípulos. O fato é que as figueiras no Oriente Médio produziam dois tipos de frutos. Na primavera produziam pequenos nódulos, que eram comestíveis e saborosos. Jesus esperava que a árvore produzisse estes nódulos. É importante observar o contexto desse texto. Jesus estava indo para Jerusalém, onde mais tarde agiria derrubando as mesas dos cambistas que exploravam o povo vendendo produtos acima do valor justo. Jesus exclamaria então naquela ocasião: a minha casa foi transformada em lugar de ladrões. Jesus está ensinando aos discípulos, através da figueira, que ele vem ao encontro das pessoas para encontrar frutos. Ele não aceita uma vida de religiosidade lá no templo, com muito movimento, atividades, porém sem intimidade com Deus no dia a dia. Isso é uma vida só de folhas. Pessoas que dizem ser de Deus, mas não geram frutos para Deus no dia a dia. Olhando o texto, eu vejo que o texto revela pelo menos 3 frutos que devemos produzir. Primeiro, a fé. Jesus disse: tenham fé em Deus. A fé é um fruto e é necessário para gerar mais frutos. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é preciso crer em Deus e crer que ele tem poder de gerar frutos em você e através de você. O segundo fruto que eu vejo nesse texto, necessário para nós e que Jesus busca, é a oração. Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A oração é um fruto, mas a oração gerará outros frutos, e eu creio que há frutos que tu só alcançarás pela oração. O terceiro fruto é o perdão. Jesus diz: perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Perdoar as pessoas é um pré-requisito para receber o perdão de Deus. O perdão é um fruto que gera frutos de relacionamentos saudáveis e relacionamentos duradouros. Creia que há em nós um DNA para produzir frutos para Deus. Provavelmente o que está te impedindo de produzir frutos é você mesmo. Você já tem todo o potencial para produzir frutos. A minha oração é que o Senhor Jesus encha o nosso coração e, em sequência, encha o nosso cesto de frutos e que não tenhamos somente folhas. Abençoado dia para nós.